Capítulo 10. Jesus pode tudo. Rose é libertada das drogas. Este é o único capítulo neste livro em que estamos usando um nome fictício. Você vai compreender, ao continuar a leitura, a extrema delicadeza da situação que torna isso necessário. A mulher envolvida é membro de uma família muito conhecida. Ela atualmente ocupa um alto cargo com possibilidades infinitas e não queremos constranger sua família, nem atrapalhar a sua carreira. O vício das drogas é uma tragédia que causa aflição e que há muito tempo está sendo profundamente preocupante para mim. Quando recebi recentemente uma série de 3 cartas comoventes que uma adolescente escreveu a favor de si mesma e da sua turma, considerei de vital importância incluir o testemunho de Rose. Minha impressão foi que, ao agir assim, muitos que estão na mesma situação desse grupo de adolescentes, muitos que, como eles, estão procurando desesperadamente a libertação do vício das drogas, serão ou sejam ajudados. As cartas a que me refiro foram escritas em sábados sucessivos e chegaram às minhas mãos exatamente no mesmo dia por 3 semanas seguidas. Todas foram assinadas com um X, pois, segundo dizia a autora, minha mãe e meu pai são pessoas de destaque, não sabem que uso drogas e não posso humilhá-los com essa vergonha. Por isso, entenda que não posso assinar o meu nome. A primeira carta começou assim: há muito tempo estou querendo escrever para você, mas vivo com medo de todas as pessoas. Mas agora, senhorita Kuma, preciso mesmo de ajuda, de modo que resolvi que, visto que Deus a tem usado para ajudar tantas pessoas, talvez eu também possa ser ajudada. Essa moça estava com 18 anos de idade quando se envolveu com a turma errada. E com a turma errada, ela não se refere e deixa claro a um monte de jovens desviados. Todas as suas amigas eram provenientes de bons lares e, conforme ela diz, todas nós temos boas mães e bons pais. Não é por culpa deles que usamos drogas. Tudo começou com uma pequena aventura inspirada pelo desejo de se divertir. Mas, já no final daquele ano, essas adolescentes já estavam viciadas. Já não era mais diversão para elas, passou a ser pura tragédia. Conscientizando-se disso, fizeram grandes esforços para largar o vício, mas ele já estava entrincheirado demais. Elas estavam escravizadas, sem esperança de livramento. A moça que escreveu a carta relata como sintonizou por acaso o nosso programa na rádio. Ele tocou seu coração.
E ela sentiu pela primeira vez na sua vida a realidade do amor e compaixão de Jesus. Dificilmente ousava acreditar, mas talvez, somente talvez, Jesus, na sua misericórdia, ajudasse a ela e as suas amigas. Ela ouviu em segredo em casa todos os dias por uma semana, com o rádio ligado, bem baixinho no seu quarto e com a porta fechada porque não queria que seus pais soubessem. Durante esses 7 dias, sua esperança pelo livramento cresceu dia após dia e começou a pensar que se Deus curava um canceroso ou um alcoólatra, também poderia curar uma viciada em drogas. A senhorita X sentia constrangimento e relutava contar às suas amigas que ela estava ouvindo um programa religioso, mas certo dia, quando discutiam um problema terrível, ela disse: "Escutem, meninas, segundo vejo, temos uma única esperança, que é Deus." Diante dos olhares de espanto delas, contou-lhes sobre os programas diários de rádio, e então todas começaram a sintonizá-los, às vezes juntas e outras vezes sozinhas, cada uma no seu próprio quarto. "Eu oro", escreveu a senhorita X, "mas acho que não sei orar corretamente. Se tão somente pudéssemos ir até você e pedir suas orações em nosso favor. Queremos muito frequentar estes cultos", continuou, "mas estamos com medo. Temos medo da polícia. Se formos apanhadas e presas, seria uma vergonha para os nossos pais. Realmente, eles não podem descobrir que usamos drogas. Seus corações ficariam partidos." Até eu fiquei com o coração partido e continuei a ler. "Sei que você é de Deus. Acredito em tudo quanto diz e nisso confio, mas acho que essas palavras provenientes de uma viciada em drogas não significam muita coisa para você, não é mesmo, senhorita Kuma? Mas, dentro em breve, algum dia destes, vou parar de ser viciada em drogas." Ela concluiu sua carta com um pedido para eu não lê-la no ar no programa de rádio. "Estou com muito medo", disse ela, "mas ouvirei o seu programa todos os dias. Por favor, ore por nós." Orei por elas na quinta-feira que se seguiu, e em sua carta seguinte, uma semana mais tarde, ela me agradeceu. "Quero que você saiba o quanto as suas orações nos ajudaram", disse ela. "Na sexta-feira passada, orei como você nos ensinou e pedi que Jesus me perdoasse e entrasse no meu coração. Eu creio que ele assim o fez", continuou a carta. "Mas ainda não consegui parar de usar drogas. Por favor, acredite em mim quando digo que fiz o máximo esforço, mas mesmo assim eu não consigo parar. Não quero a droga, mas sinto necessidade de usá-la. Estou com muito medo, mas eu não sei o que fazer." A senhorita X estava muitíssimo preocupada, desesperada com a sua mãe e o seu pai. Amava-os demais e percebia que estava chegando o momento em que seria necessário contar-lhes tudo. "Mamãe está percebendo que algo está errado", escreveu, "mas ainda não sabe do que se trata." O aniversário dela seria na quinta-feira seguinte, e ela me pediu que o hino "Foi um Milagre" fosse cantado no programa de rádio nesse dia.
É esse o presente de aniversário que mais desejo, disse ela. Sua carta terminou com as palavras: sei que você está orando por mim e, por favor, não pare. E eu estava orando mesmo por ela e por todas, do fundo do meu coração. Depois chegou a carta que seria a última, na qual me informou que estava mudando com a sua família para outro estado. Não vou escrever mais para você, disse ela, mas não se esqueça de que ouvirei o seu programa. Só vivo por esse culto pelo rádio. Embora eu nunca a tenha visto pessoalmente, se tão somente eu tivesse tido a coragem para ir a um dos seus cultos. A seguir, ela fez uma pergunta que me levou a escrever este capítulo. Alguém já chegou a ser realmente libertado das drogas nos cultos de cura divina que você dirige? Como resposta a essa pergunta, apresento a história de Rose. Exatamente como aconteceu. A única coisa que não é real é o nome dela. Foi um culto de milagres numa tarde de sexta-feira e de repente conscientizei-me que uma moça estava andando dos fundos do auditório, avançando pelo corredor principal lentamente no início, mas depois de prosseguir certa distância, quase correu. Sem esperar por isso, fiquei parada em pé, observando a jovem curiosa para saber exatamente o que ela faria e qual o motivo de ela agir assim. Quando ela chegou aos degraus da frente, na subida até a plataforma, em vez de subir por eles, ela parou diante do primeiro degrau e ajoelhou-se, aparentemente sem perceber outra pessoa no auditório e sem notar a minha presença. Cobrindo o rosto com as mãos, começou a soluçar até o corpo inteiro estremecer de emoção. Suas lágrimas escorriam pelos braços até caírem nos degraus diante dela. Enquanto eu viver, nunca me esquecerei esse quadro. Pois se eu já na vida vi uma alma arrependida, se já alguma vez testemunhei a sinceridade genuína, se já vi o desespero, foi nesse momento. Lentamente, andei até onde ela estava ajoelhada e ficamos de joelhos lado a lado. Naquele momento, tive a convicção de qualquer palavra que eu falasse seria supérflua, visto ela já ter feito seu contato com Deus. Com ternura, coloquei o braço ao redor dos seus ombros e sussurrei: o que você quer que Jesus faça a seu favor? A resposta à minha pergunta foi uma única palavra: drogas. E ela não falou mais nada. Nós duas ficamos totalmente alienadas da existência de outra pessoa por perto. E naquele momento era como se o próprio Jesus se tornasse tão real que só precisávamos estender as mãos e tocar nele. Então, com suavidade, sussurrei-lhe: você e eu sabemos que Jesus pode fazer tudo e qualquer coisa. E ela respondeu: é por isso que eu estou aqui.
Continuando, falei: farei uma oração singela e você pode repetir comigo, e ao orar essas palavras, que elas sejam a expressão do desejo sincero de todo o seu coração. Querido Jesus, confesso que sou pecadora. E ela repetiu as palavras comigo. Entrego-me à tua misericórdia. Ajuda-me, por favor. Coloco-me totalmente nas tuas mãos. Tira esse desejo pelas drogas. Remove-o pelas próprias raízes. Cada frase que pronunciei, ela repetia com firmeza, de modo nítido, claramente com renúncia de si mesma a Deus. No momento em que terminou as últimas palavras dessa oração singela, parou de chorar. Não havia mais soluços, não havia mais emoção. A comunicação tinha sido completada e nós duas sabíamos disso. Qualquer pessoa que porventura estivesse em pé por perto não poderia ter visto ou ouvido absolutamente nada mais do que isso. Mas fora feita uma comunicação que foi testemunhada pelo céu inteiro. E acredito que até mesmo os próprios anjos foram testemunhas daquela cena, pois ocorreu a maior comunicação que um ser humano pode experimentar. O fato real que Jesus morreu tinha sido concretizado no corpo e na vida dessa jovem mulher. Ela foi liberta, não somente do pecado, mas também do próprio poder do pecado. Tenho certeza de que essa experiência inteira não demorou mais de 5 minutos e com o rosto manchado de maquiagem, ela levantou-se com a aparência de um anjo. Ri rápida e espontaneamente e falei-lhe: você parece ser uma pessoa diferente. E com igual espontaneidade ela respondeu: eu sou uma pessoa diferente. Com firmeza, confiança, com a certeza do perdão do pecado e com um senso completo da sua libertação, fiquei ali em pé e a observei ir de novo pelo corredor principal e subir até seu lugar na galeria de onde viera. Prosseguimos o culto dos milagres. Eu nada sabia a respeito da história por detrás daquela experiência maravilhosa. Nem sabia que, ajoelhada ali, naquele momento, estava uma mulher jovem que estivera em todos os hospitais em Pittsburgh, com uma única exceção. E, além disso, estivera em cada um desses hospitais, não uma vez só, mas muitas vezes, e também fora internada no Hospital Estadual Mayville, onde esteve quase 1 ano em tratamento. Os 10 longos anos de dependência das drogas tinham sido um pesadelo na sua vida. Ela queria parar, mas era incapaz disso, apesar de toda a ajuda médica que recebia. Todas as vezes que se internou no hospital, foi com o conhecimento médico da sua condição de viciada em drogas. E Deus sabe que os médicos
fizeram o que era humanamente possível para cuidar e ajudá-la. Tudo começou de modo muito inocente, com um simples resfriado que levou tempo demais para passar. Uma amiga que ouviu por acaso Rose tossindo disse: "Tenho algo que fará sua tosse parar de imediato." Ela passou para Rose uma garrafinha de remédio. E este foi o começo. Aquele algo carregado de narcóticos aliviou a tosse e relaxou os seus nervos, e ela pediu mais para a amiga. Ao chegar ao fim dessa garrafinha, Rose se viu irrevogavelmente viciada. Durante os 10 anos que se seguiram, ela foi uma viciada em drogas. Rose, uma jovem mulher e solteira, não demorou a perder o cargo excelente que tinha por causa de ser nervosa e não confiável. No início do seu período de viciada, procurou trabalhar, pois precisava do dinheiro para comprar as drogas, mas embora conseguisse emprego, só o mantinha por poucas semanas. Finalmente, desistiu de trabalhar e se isolou totalmente da realidade e passava boa parte do seu tempo trancada no quarto. Rose, com ou sem emprego, conseguia dinheiro de alguma maneira, assim como conseguem todos os viciados para comprar as drogas, e como todos os viciados, não demorou muito para que nada pudesse detê-la, e muitas vezes furtava dinheiro da bolsa de uma parenta enquanto esta dormia. Seu médico a encaminhou a um instituto de recuperação em 2 vezes distintas, mas, já que não se tratava de uma internação obrigatória pela família, tinha liberdade para sair conforme quisesse e ela fez a sua escolha. Depois de poucos dias, saiu em 2 ocasiões. Por causa do status da família e das conexões políticas e sociais que tinha, Rose não foi, em ocasião alguma, internada à força nessas instituições. No entanto, sua péssima condição física continuava. Não se alimentava e já perdera mais de 14 quilos. Até a essa altura já se retraíra quase totalmente do convívio humano, nem sequer com os membros da sua própria família queria contato, sendo que eles, conscientes do problema, queriam lhe servir de escudo e proteção. Finalmente, diante dos conselhos urgentes do médico, foram feitos planos para ela ser internada numa instituição, quase um manicômio, pela 3ª vez. Dessa vez, no entanto, seria uma internação formal por ordem da família e ela não receberia a alta até completar toda a série de tratamentos. Os documentos foram devidamente apresentados e só aguardavam os médicos assinar o que ocorreria no sábado pela manhã. Então ela seria imediatamente internada. Na tarde anterior à internação combinada, ela veio ao culto. Sabia muito bem que Deus era a sua última esperança, o único raio de esperança que lhe sobrara antes da sua internação formal como viciada em narcóticos.
Esse foi o motivo do seu desespero. Era basicamente uma questão de vida e morte para ela. Quando desceu andando pelo corredor no auditório e se ajoelhou diante do degrau mais baixo. Por essa razão, ela ficou completamente alienada da multidão, pois Jesus era a sua única esperança e se ele não a atendesse, nada mais lhe restaria. Deus vê o que nenhum ser humano pode ver: a sinceridade, a boa disposição, a entrega total, o desejo, pois cada átomo dessa pessoa clamou a Ele por ajuda e livramento. Assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O médico ficou perplexo e perguntou em seguida: "Você quer dizer que ela não está apresentando nenhum sintoma de abstinência? Nada?" Alguma coisa estranha está acontecendo nesse auditório. Tenho um paciente que era alcoólatra por muitos anos e foi libertado instantaneamente da mesma maneira. Acho que tudo se resume nisto, continuou ele. É que Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. Quando o médico na instituição para viciados foi informado a respeito do que aconteceu, ficou perplexo. Essa é a coisa mais maravilhosa que já ouvi, disse, mas depois acrescentou em tons de mau agouro: "Mas ela ainda voltará para cá." Isso aconteceu há 5 anos e Rose nunca voltou para lá. Desde então, ela teve livre acesso às drogas em um hospital local no período que trabalhou ali. Não sentiu o mais remoto interesse pelas drogas e muito menos experimentou a mínima tentação. Foi um momento de emoção extrema e de gratificação quando recebi uma carta de um senador do estado, amigo querido de longo tempo da família de Rose. Isso porque a carta era totalmente inesperada. Parte da carta dizia: "Em gratidão a Deus pela cura milagrosa de Rose, queira aceitar essa Bíblia sobre a qual prestei meu juramento ao assumir o meu cargo." Aleluia! Glórias a Deus. Amém.